E aí que para algumas pessoas a quarentena já acabou. Para outras ela nunca nem existiu. Algumas outras, poucas, permanecem firmes nesse processo de proteger a si mesmo e aos outros. E aí, né? O que a gente faz com tudo isso? Tudo bem com vocês, gente? Eu não tenho dado a minha opinião sobre isso faz bastante tempo, mas hoje uma pessoa que eu amo muito me mandou uma mensagem no privado dizendo de como ela estava se sentindo meio boba na história, ficando em casa por mais de 130 dias e todo mundo saindo e algumas pessoas já indo para os bares, para as ruas e tal. E eu resolvi que era o momento de falar um pouco sobre isso, sobre essa sensação. Ela falou para mim, Caio, como que você se sente? Você fica com raiva? Eu não sei o que sentir, se eu fico com raiva dos outros, se eu fico com raiva de mim mesmo por estar seguindo, enfim. Eu queria contar pra vocês um pouquinho sobre a minha própria experiência com isso, assim. Eu sou alguém privilegiado. Eu sou privilegiado porque eu posso trabalhar de casa, a minha vida financeira não mudou em nada. Na verdade, eu tô só com a agenda cheia, com vários pacientes e tal. E eu consigo atender eles online, sem ser um problema para minha vida financeira. Mas conheço várias pessoas que para conseguir trabalhar eles precisam sair. Mas eu não sei se é disso necessariamente que a gente está falando. Acho que tem muitas pessoas que escolhem sair, que vão para casa dos amigos e que estão indo comer fora, sair e tal. E aí, acho que a primeira coisa é, se a minha decisão de ficar em casa é para proteger a mim mesmo e as pessoas que eu amo, eu não deveria ficar com raiva de quem está escolhendo diferente. Porque a escolha dessas pessoas, apesar de me afetar do ponto de vista mais global, porque mais pessoas na rua circulando, a maior chance do vírus circular, eu continuo protegido ficando em casa e continuo protegendo as pessoas que eu amo quando eu não circulo. Mas eu também acho que ninguém se preparou para um momento pandêmico que iria durar tanto tempo. E aí eu gosto de trazer um pouco do que eu aprendi na faculdade, que é a ideia de redução de danos. Eu fico pensando que a gente não deve sacrificar tudo. E também não deve sacrificar nada. Quer dizer, eu acho que a gente precisa encontrar um lugar do meio ali que mantenha a nossa saúde mental sem prejudicar as nossas escolhas de saúde biológica mesmo. Não sei, assim, então o que eu tenho feito? Eu tenho tentado sair o mínimo possível, eu tenho feito compras online, eu tenho comprado comida online, tenho tentado sair o mínimo possível. Mas quando eu saio como um movimento de cuidado da minha própria saúde mental. Então, eu vou visitar o meu sobrinho, que me faz muito bem, minha relação com ele. Quando fui visitar um amigo, fui num contexto onde só tava eu e o amigo. Então, fui visitar o amigão, ele fez comida pra mim um dia, a gente se viu e ficamos ali só eu e ele. Eu tenho evitado em lugares que tem mais do que 2 ou 3 pessoas. E às vezes eu me sinto como essa pessoa, o único ser humano seguindo a quarentena. Mas tem muita gente seguindo, muita gente sustentando. Eu acho que a gente tem que conhecer o nosso próprio limite, sabe? Se você tá ficando em casa, mas tá ficando com raiva de quem tá saindo, talvez você devia estar saindo. Ou pelo menos saindo um pouco mais. Se você tá saindo e acha que tá fazendo bem pra você, o que eu acho que eu tô dizendo aqui é que a gente precisa encontrar o nosso equilíbrio. Encontrar o que faz bem pra gente. Porque não adianta a gente se conservar em casa e ficar morrendo de raiva de quem tá saindo. Se você ficar em casa, você tem que fazer isso por você. Porque você acredita ser o melhor pra você. Se você sair, você precisa sair considerando os riscos de sair. Ao sair, você pode sim ficar doente, se tornar vetor da doença para outras pessoas. Eu acho que esse é um momento que ninguém se preparou para viver. Eu não sei qual que é o certo, qual que é o errado. Eu não acho que uma pessoa que está ficando deprimida tenha que continuar em casa e não sair. Talvez ela precise sair para se manter viva. Entende? Que não é simples. Tem pessoas que, ao não sair, estão se fazendo mais mal do que se pegassem Covid. Outras pessoas não precisariam sair e estão saindo. O que eu estou dizendo aqui é que não tem uma resposta simples. A gente precisa parar, ponderar o que a gente precisa, o que é bom pra gente, e se vê as pessoas saindo e tá te fazendo mal, para de usar a internet, para de olhar. A gente precisa encontrar um caminho de paz. E paz é um processo tão individual.
de equilíbrio. É muito louco, assim, eu me sinto muito mal indo no mercado, porque eu acho que eu tenho mais risco indo no mercado do que, por exemplo, indo na casa de um amigo. Eu não tenho saído para casa de amigos constantemente. A última vez que eu saí para casa de um amigo faz um tempo já. Mas eu tenho feito algumas escolhas. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que eu precisava encontrá-lo presencialmente. E aí eu fui atendê-lo no Ibirapuera, que é um lugar aberto, arejado, onde a gente podia sentar num lugar onde não tinham pessoas. Então, a gente pode ir fazendo escolhas. Eu achei que era mais seguro encontrar com ele num lugar aberto do que encontrar com ele aqui na minha casa, que é onde eu estou atendendo. Então, eu não tenho recebido pessoas aqui, eu tenho feito escolhas. Eu acho que você, individualmente, tem que fazer escolha, pensar qual que é o risco maior e como ir dando conta da vida sem se ameaçar demais e ameaçar as pessoas que você ama. O que é importante dizer? A quarentena não acabou. A gente ainda não tem uma vacina, a gente ainda não tem um medicamento seguro. Então, a gente precisa se proteger, né? E se proteger de um jeito que cuide de quem a gente ama, mas que também preserve a nossa saúde emocional. E aí esse é um caminho individual. Cada um vai ter que ponderar na balança o que é importante. O que a gente sabe é que existe um relaxamento da maioria das pessoas e esse relaxamento não se justifica cientificamente. A gente não tem dados científicos para dizer podem ficar mais tranquilos. Então a gente precisa ter cuidado. E o cuidado é ponderar os ganhos e as perdas nesse processo. Gente, essa é só uma opinião, tá? Não é a verdade, nem a verdade absoluta de ninguém. Eu só acho que a gente precisa refletir. Eu tenho refletido sobre isso. A lição do dia de hoje é avalie os riscos e os danos das suas escolhas. Beijo pra vocês.